Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu desejo que neste dia o Senhor faça uma obra linda na sua vida, que Ele te dê tudo o que você precisa para enfrentar as batalhas que vão surgir no seu caminho. Que não te falte ânimo, força e principalmente a fé. E por isso eu vou trazer uma mensagem aqui para você que o Senhor colocou no meu coração. E essa mensagem vai te abençoar de tal maneira que vai mudar a sua forma de se relacionar com Deus. E ao final nós vamos fazer uma oração de fé, uma oração poderosa pela sua vida, pela sua família. Então não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Clique no botão abaixo do vídeo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você receber as notificações do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração para te abençoar e eu tenho lido aqui os comentários que vocês deixam, eu tenho orado por vocês e eu tenho visto as grandes coisas que o Senhor tem feito. Então não deixe de testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida através das orações, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Me responda uma coisa: quantas vezes você teve que controlar as suas emoções nos últimos dias? Talvez você estava com uma vontade muito grande de chorar, de gritar, de falar o que estava na sua cabeça, ou até mesmo de sair correndo por aí, fugindo dos seus problemas. Mas naquele momento, você reuniu todas as suas forças para controlar suas emoções e não perder a razão. Quem age dessa maneira, quem consegue controlar suas emoções, age da forma correta. Porque muitas vezes as pessoas sofrem, elas colhem coisas ruins, justamente por machucarem os outros com palavras, justamente por prejudicarem sua própria vida, agindo por impulso, agindo de forma desesperada, e por isso nós precisamos do Senhor. É por isso que todos os dias eu venho aqui orar por você, orar por mim também, porque quando eu transmito a mensagem, quando eu oro junto com vocês, eu também estou me fortalecendo. Então é muito importante que a gente continue nesse propósito, que a gente continue unindo a nossa fé, e grandes coisas o Senhor fará, tá bom? Então, como eu estava dizendo, muitas vezes a gente controla as emoções justamente para não fazer coisa errada, para não falar o que não devemos. Mas tem uma coisa muito importante que você precisa saber. Quando você está diante da presença do Senhor, em oração, você não precisa controlar os seus sentimentos, porque o Senhor sabe exatamente de tudo aquilo que se passa no seu coração, tá bom? E por que eu decidi falar disso com vocês hoje? É que eu já vi muitas pessoas dizerem que quando elas estão nervosas, com vontade de cometer algum pecado, elas simplesmente deixam de orar, porque elas têm medo de desagradar a Deus, ofendê-lo, já que Deus é um Deus santo. Mas infelizmente quem age dessa maneira perde a grande oportunidade de ter o seu coração acalmado ou fortalecido pelo Senhor. Porque você tem que entender uma coisa: quem muda a sua vida é Deus, não é a sua força, não é a sua boa vontade de mudar. Não, é o Espírito Santo que vai te livrar do pecado, Ele que vai preencher o seu coração, te ajudar a vencer esses pensamentos impuros e essa vontade de pecar. E nós vemos nas Escrituras um exemplo muito claro disso. O exemplo de um homem que abriu o seu coração diante do Senhor sem medo algum. E esse homem foi o rei Davi. Geralmente quando lemos os Salmos, nós pensamos somente pelo lado positivo, não é verdade? A gente pensa que Davi só falava coisas bonitas nos livros dos Salmos, mas Davi nunca escondia os seus sentimentos. E teve uma vez que ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos e ele fez uma oração muito interessante. Eu quero ler com você o que está escrito no Salmos 3, o versículo 7. Olha o que ele disse: Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Olha isso, irmãos. Davi ele falava o que tinha vontade diante do Senhor. E talvez você jamais diria uma coisa dessas a Deus, mas Davi disse. Por quê? Porque ele sabia que na presença do Senhor ele poderia derramar o seu coração e falar o que ele tinha vontade. Então era melhor ele ser sincero com o Senhor e lhe contar tudo. E quando a gente faz isso, irmãos, nós deixamos Deus curar o nosso coração, curar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Pois é somente quando nós somos verdadeiros é que nós podemos ser libertos das emoções que nos controlam e que nos fazem tanto mal.
Eu mesmo, muitas vezes eu falei para Deus, eu falei: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou quase cometendo um pecado e aquilo vai me afastar do Senhor. Por favor, Senhor, me tira essa vontade de pecar. Tira de mim, Senhor, esses pensamentos impuros, pensamentos muitas vezes pornográficos que eu tinha. Eu pedia para Deus, sabe? Porque eu queria viver em santidade, mas muitas vezes o mundo estava tentando controlar minha mente. E a Bíblia diz que nós somos transformados quando nós renovamos os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, de acordo com a palavra de Deus. Então nós não podemos aceitar continuar com esses pensamentos impuros, mas nós devemos abrir o jogo com Deus, falar toda a verdade, tá bom? Muitas vezes Davi também fazia escolhas erradas na vida e ele pecou contra o Senhor, assim como nós fazemos, mas ele não tinha medo de assumir os seus erros e ele se arrependia profundamente diante do Senhor. E esse comportamento sincero de Davi agradou ao Senhor ao ponto dele ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não deixe de orar, tá bom? Mesmo se você se sentir muito fraco, mesmo se você se sentir frio espiritualmente, porque é nesse momento que você mais precisa da ajuda do Senhor. Eu me lembro que uma vez eu estava na igreja, na escola dominical, e aí o pastor estava falando sobre o batismo no Espírito Santo, falando como o Espírito Santo age em nossas vidas, muitas vezes intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E naquele momento uma moça levantou a mão e ela falou: Pastor, Deus está falando comigo agora. Sabe por quê? Porque teve uma época da minha vida que eu estava desviada. E aí todas as vezes que eu chegava da balada, que eu chegava das festas com os amigos, eu deitava ali no meu quarto chorando e naquela hora eu começava a orar em línguas. Mas eu achava que eu estava blasfemando contra o Espírito Santo, porque eu estava tão suja no pecado, mas ao mesmo tempo eu estava orando em línguas. E aquilo tudo trouxe um peso muito grande no meu coração, porque eu achava que aquilo era uma blasfêmia, era algo terrível contra Deus. Mas agora com o Senhor falando aqui, o Senhor falando sobre como o Espírito Santo age, eu estou entendendo que o Espírito Santo, na verdade, estava me fortalecendo, estava orando por mim naquele momento. Então, irmãos, essa moça deu esse depoimento e eu nunca mais esqueci, porque é no momento mais difícil, nas horas em que você está mais fraco, que você acha que não tem força para servir a Deus. É aí que o Espírito Santo entra em ação. Quando você perde as suas forças, quando você chega no seu limite, é aí que Deus começa a agir em teu favor. Amém? Eu quero ler para você só mais um versículo e nós já vamos orar. Está lá em Marcos capítulo 2, o versículo 17. Olha o que Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Jesus não veio para as pessoas que se acham, para as pessoas que acham que são melhores, que não precisam de Deus. Não, Ele veio justamente para os doentes, para os necessitados, para aqueles que se consideram pecadores e que precisam do perdão e da graça do Senhor, tá bom? E agora eu quero fazer uma oração por você. Se você puder, feche os teus olhos e nós vamos rasgar o coração. Você pode orar em voz alta, em voz baixa ou em pensamento. O importante é que seja de todo o teu coração e que você fale exatamente aquilo que você tem passado e aquilo que você gostaria de dizer ao Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste dia para Te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo nesse momento. Oh, meu Pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, derrama das Tuas bênçãos sobre a Tua família, o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e principalmente sobre o seu coração. Oh, meu Deus, que o Senhor venha sondar os nossos corações nesse momento. Senhor, muitas vezes é um coração tão sujo, um coração tão impuro, e a Tua palavra diz que é somente aqueles que têm um coração puro que verão ao Senhor, e que sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. E é por isso, meu Pai, que muitas vezes estamos frios espiritualmente e não temos visto a Tua mão no nosso dia a dia. Mas, Senhor, estamos aqui arrependidos, Te pedindo perdão pelas nossas falhas, pela nossa culpa. Senhor, muitas vezes nós nos afastamos do Senhor, mas não é o Senhor que se afasta de nós. Nós é que retrocedemos, porque achamos que o Senhor vai pesar a mão, que o Senhor não vai nos aceitar, sendo que é justamente o contrário. O Espírito Santo foi enviado para nos fortalecer e para restaurar o nosso relacionamento contigo.
Oh, meu Deus, por isso estamos abrindo o coração agora. O Senhor sabe, meu Pai, o quanto somos inconstantes. Um dia estamos fortes, cheios de fé, felizes, independente das circunstâncias da vida. Mas nos outros dias nós nos sentimos tristes, vazios, irritados, ficamos com raiva por qualquer coisa, somos tomados pelos problemas do dia a dia e não confiamos em Ti. E quando percebemos, já estamos estressados, cansados, ansiosos, desesperados. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Visita, Senhor, a vida dessa pessoa, Senhor, que está orando aqui neste momento, Pai. Essa pessoa que não tem mais paz no seu coração. Essa pessoa que está atribulada, meu Pai, cheia de problemas. Ela está afogando, assim como o apóstolo Pedro, que andou sobre as águas, mas quando veio os fortes ventos, a tempestade, ele olhou as circunstâncias e ele afogou. Senhor, em nome de Jesus, estenda a mão para essa pessoa, assim como o Senhor estendeu a mão para Pedro e fez ele andar sobre as águas novamente. Oh, meu Pai, essa pessoa começou bem a sua caminhada com o Senhor, essa pessoa era cheia de fé, alegria, mas por algum motivo, agora ela está desviada, carregando fardos desnecessários, porque o fardo do Senhor é leve, é suave. Então Jesus, venha acalmar, venha trazer solução para os problemas. Venha, Jesus, acalmar o nosso coração, principalmente, Senhor, porque não queremos mais perder a nossa fé. Se estamos aqui hoje orando juntos, Pai, é porque nós cremos no Teu poder, no Teu amor, na Tua graça, e nós estamos aqui abrindo o coração, Pai. Muitas vezes temos pecado diante do Senhor, mas nós não queremos continuar assim, meu Pai. Por isso, não desista de nós, Senhor. Nos ajude em nossas fraquezas e que o Teu poder se aperfeiçoe em nós, meu Pai. Nos ajude a seguir adiante quando a raiva vier, quando a vontade de reclamar vier. Oh, meu Pai, cuida dessa pessoa que está aqui orando comigo, para que ela nunca se esqueça que tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, difíceis, o Senhor nunca vai abandonar essa pessoa. Que ela possa abrir o seu coração para o Senhor e desabafar, assim como o rei Davi fez. E que em troca dessa confiança, o Senhor dê a ela o seu coração, a sua calma, a sua força necessária para essa pessoa seguir em frente, na certeza de que o Senhor a ama e que sempre estará com ela. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, meus queridos, estou tão feliz por esse momento. Como é bom buscarmos ao Senhor, como é bom ouvirmos a palavra de Deus. Muitas vezes eu já estive desanimado, muitas vezes o inimigo se levanta contra mim, sabe, irmãos? Principalmente porque eu estou aqui orando com vocês. Isso é algo que Deus colocou no meu coração e o inimigo sempre vem tentar atrapalhar. Mas ele é um derrotado, sempre será um derrotado. Então eu sempre busco a Deus, eu me humilho na presença dele e eu clamo pela misericórdia. E naquele momento o Senhor me reveste de força, de sabedoria, de ânimo novo, sabe? E eu então continuo a minha caminhada. Então eu já vi muitos cristãos também desanimados, mas sempre é por um breve espaço de tempo, porque Deus sempre renova as forças dos seus filhos. Amém? Se você gostou dessa mensagem, dessa oração, não deixe de compartilhar. É muito importante que mais e mais pessoas participem dessa corrente de oração. E eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.